Oi gente, eu sou o Felipe Vandart, aqui da WA Martelinho, em Santo André, São Paulo, também instrutor pela Universidade do Carro e tenho o privilégio de estar participando com vocês aqui desse evento, DTO Land. Queria primeiramente agradecer a toda a equipe, inclusive e especialmente o Rossoni, que é referência e com excelência em tudo o que faz, assim como outros profissionais da área, que são nossa referência também, Rafael Senzi e muitos outros que também estarão dando palestra aqui. Hoje eu venho falar sobre a minha especialidade, que eu atuo no mercado há mais de 10 anos, que é o martelinho de ouro. Então, para começar, gostaria de dividir um pouco com vocês sobre a história, de onde surgiu a profissão. Até hoje nós ouvimos que se trata de técnicas americanas, quando na verdade não. Os primeiros registros de martelinhos saíram da década de 70 da fábrica da Volkswagen aqui em São Bernardo do Campo. Quando uma chuva de granizo afetando o pátio na montadora, então os funileiros da época tiveram que desenvolver algumas técnicas ali para remover os amassados sem a necessidade da pintura, ou de voltar para a linha de pintura. Então nessa época foram os primeiros registros de técnicas desenvolvidas ali, que na época com peças de madeira, onde depois muitos profissionais usavam até chifre de boi e de outros mecanismos mais simplificados. Hoje nós temos várias ferramentas, como vocês podem ver, específicas para o trabalho e que ajudam muito no dia a dia do profissional. E falando em ferramentas, um dos motivos pelos quais nós ganhamos essa ideia, que o martelinho é técnica americana, foi porque chegando lá a nossa mão de obra exportada brasileira, eles desenvolveram as melhores ferramentas do mercado. Até hoje nós temos a Dentcraft, localizada em Oklahoma, nos Estados Unidos, que é referência em qualidade de ferramentas para martelinho de ouro. Gente, quantas vezes você já se deparou com um amassado? O quanto isso te incomodou? É natural, quando você faz um tratamento de pintura, tem todo um cuidado no carro, tirando micro riscos, e aí no final, talvez um pequeno amassado que seja, tira um pouco do valor do resultado final. Então, 80% do mercado hoje de estética terceiriza a mão de obra de martelinho de ouro. Então você pode quebrar esse paradigma. Por que não você resolver também? Você pode aprender. Muita gente pensa que o martelinho depende de dom, o cara tem que ter muita paciência, quando na verdade, tendo informação de qualidade e técnicas avançadas, você pode também resolver e te dar também um leque maior do que você oferece de serviços, resultado financeiro, como retorno positivo sobre isso também. Algo importante para a gente comentar é que não é que a técnica do martelinho é simples ou fácil, não existe nada fácil. Ninguém faz um treinamento, um curso e sai profissional. Pô, sou profissional, totalmente gabaritado. Um médico vai fazer ali a faculdade e mesmo a primeira cirurgia, quando ele já está formado como médico, ele não chega ali cortando e fazendo todo como se ele já soubesse, Tem toda uma preparação, toda uma parte prática disso. Porém, existem os amassados e os deformados, amassados que passam do ponto, que é de grau de dificuldade muito maior. Eu quero mostrar para vocês agora um pouco, na prática, o que você tem como resolver de maneira mais simples no dia a dia com o martelinho de ouro. Gente, quero apresentar para vocês ferramentas básicas para se iniciar o trabalho de martelinho. Martelo, pena, um pino e uma alavanca simples. Vou mostrar também o uso delas na prática. Olha aí, pessoal, esse é um amassado que chamamos de vinco, por conta do seu formato. Com a iluminação bem posicionada, você enxerga no reflexo da lâmpada a sombra do amassado, que é a parte mais baixa. Então o mesmo pino que você usa geralmente para baixar aquilo que você levanta com a ferramenta da alavanca, você também pode bater de baixo para cima com ele. E assim, acertando o centro do amassado, o meio dele, você consegue um resultado bacana, que eu vou mostrar para vocês agora.
Olha aí, temos um excelente resultado com alguns ajustes pequenos aqui de acabamento, mas já resolvendo o problema maior, que é o amassado central ali no formato de vinho. Gente, quero mostrar agora a utilização da alavanca. Nesse tipo de amassado, conhecido como granizo, né? E aqui como batidinha de pedra, um pouco mais esticado, um pouco mais profundo. São dois amassados característicos também, bem comuns no dia a dia. Então, com a lâmpada bem posicionada, você precisa fazer o arraste da ferramenta lá por baixo e, localizando ela, encontrar o centro do amassado, geralmente a parte mais profunda dele. Eu vou começar por esse aqui, ó, o primeiro aqui, ó, mais aberto, ele é até um pouco mais raso. Então a gente começa a pressionar o amassado com o controle de força correto. Você não precisa nem passar do ponto. Desta forma você já chega num resultado de realização com melhor acabamento e menos tempo também. Isso aí. Agora vamos alcançar esse um pouco mais na frente. Tentem perceber ali, ó, o movimento da alavanca por baixo da peça. Então ali a dificuldade é maior, porque é um amassado um pouco mais esticado, mas a ideia é a mesma: chegar no meio do amassado, pressionando por baixo com controle de força, você consegue diminuí-lo também. E da maneira certa, corrige ele, chegando num resultado satisfatório também, que é imperceptível, pessoal. Amassados pequenos, que não deformam, né, que não passam da elasticidade que a chapa tem por natureza, você consegue um resultado bacana. Se caso ele deforma, como eu falei anteriormente para vocês, é quando ele estica demais, ele sobra. Então o material ali acaba distorcendo. E aí, para dar acabamento, acaba ficando um pouco de distorção de imagem também. Então nem sempre você consegue chegar no 100% satisfatório visual no resultado do martelinho. Mas nesse caso, como vocês podem observar ali, chegamos em um excelente resultado com pouco tempo de trabalho ali e precisão. Passar para vocês também em relação à abordagem, né? Quando o cliente chega na loja, ele tem uma necessidade, que é o defeito, que é o que ele veio à sua procura como profissional. Só que a visão dele é uma, a sua como profissional é muito mais apurada, né? Então você tem também o dever de mostrar para ele os defeitos a mais que ele tem no carro, principalmente porque isso faz com que você venda mais serviços e assim consiga resolver muito mais do que a expectativa dele, que muitas vezes é por conta de um amassadinho, por conta de um risco, né? Quantos detailers aí profissionais não têm a sua lâmpada de inspeção para, analisando ali a condição do carro, já mostrar para o cliente qual cuidado você vai ter, o que você vai poder remover, né? O que não vai ser possível, e assim dar uma realidade, né, na expectativa do serviço que vai ser efetuado. Então assim o martelinho também é. O cara chega com um amassado, que geralmente é o que chama mais atenção para ele no carro. E já pensando nisso, uma dica do nosso Rossoni é muito importante, anotem isso, né? Ele até falou numa live recente, eu peguei isso daí e falei, cara, muito importante. Quando o cliente chega, você pode fazer a pergunta para ele, né? Primeiro ouça o cliente e depois, pô, o que mais te incomoda no carro? Né? Anota isso, não deixa passar, porque às vezes é um detalhe. Pô, vou fazer higienização, martelinho, toda a parte de estética, polimento, e tem uma sujeira ali no teto, um detalhe que, puxa, incomoda ele sempre. E se você deixar aquilo passar desapercebido, você já não vai entregar a altura do que ele precisa, né? Não vai agradá-lo como deveria. Então é algo muito importante nesse caso também. Mais uma dica importante, no caso dessa Equinox, são vários detalhes, né, para serem feitos, situações de restauração, tratamento de pintura, mas algo muito importante é você frisar aquilo que já talvez não tenha um bom resultado,
né, que já seja uma consequência do dano do carro que você não consiga reverter, como esse amassado. Vou mostrar aqui para vocês. Vou colocar a lâmpada aqui. Ver se a gente consegue avaliar, ó. Mesmo sendo um amassado pequeno, né, o que causou removeu o material, né, arrancou a tinta. Então nesse caso, mesmo com a técnica de martelinho, pô, vou remover o amassado, só que você não resolve 100% do problema, porque não tem jeito, já retirou o material ali. Então dá um pincelzinho, dá uma disfarçada, melhora. Mas você já sabe que não vai chegar naquele resultado tão desejado, então já é algo que você trata com o cliente. Para tratar também a expectativa dele, não deixar ele com uma expectativa que você vai deixar perfeito e chega aqui, pô, mas ainda deu para ver ali e tal, né? Já deixa isso bem claro, isso ajuda você a manter o seu nível de qualidade, sempre trazendo o cliente para a realidade do que você pode oferecer. Pessoal, a imagem agora foca nesse amassado, que contrário do outro que eu mostrei para vocês, esse não foi removido, não foi afetado a pintura. Vou mostrar para vocês marcando com esse lápis. Inclusive ajuda muito no dia a dia um lápis desse, um dermatográfico, né? Ele é exclusivo para marcar vidro, metal e plástico. Então você consegue demarcando as regiões onde tem pequenos amassados para ficar mais fácil do cliente visualizar e assim você fazer a venda, né, dos defeitos que tem no carro. Então, para vocês terem uma noção, esse tipo de amassado são várias técnicas que podem ser utilizadas, assim como eu mostrei já da alavanca, do pino, só que na porta muitas vezes é mais fácil, é mais simples e com menos tempo, uma ferramenta onde a gente cola uma ventosa e consegue puxar por fora, sem a necessidade de desmontar a porta e assim com um resultado legal. Eu vou mostrar para vocês agora algumas dessas opções. Galera, esse aqui é um sacador, é um modelo chamado americano também, né? Esse em alumínio, mais voltado para pega em teto, coluna, né? Por conta do peso dele e do ajuste que você segura na parte de baixo da base, próxima à região do encaixe da ventosa e bate para cima. Dá para ser usado também numa porta, porém temos outro modelo, nesse caso com a pega inversa, né? Ela fica para cima ou para baixo, no sentido de onde você trabalha. Mas aquele você segura aqui embaixo e esse você segura aqui em cima. Esse modelo eu prefiro com um pouco mais de peso, né, para você poder usar com mais força, num amassado mais esticado, né, mais agressivo, onde o grau de dificuldade é maior, então você consegue um resultado melhor com uma peça um pouco mais pesada também. Vou mostrar para vocês a linha de ventosas, que é o que você usa para colar diretamente na chapa, no amassado, né? Então temos aqui esses modelos arredondados, modelos mais côncavos, convexos, menores e maiores. De acordo com o tamanho do amassado, você vai entender a proporção do tamanho da ventosa. Ela sempre tem que entrar no amassado para conseguir remover, puxando a base, o meio, o centro do amassado. Inclusive ventosas bem pequenininhas. Porém, quanto menor, menos força ela tem, né? Menos contato de cola. E pensando na cola, você tem uma pistola adequada, né? Não adianta você falar, poxa, vou comprar uma pistola mais barata e aí usa aquela usada para artesanato, por exemplo, porque não é compatível, né? Ela não tem poder para conseguir auxiliar você num resultado satisfatório do martelinho, né? Até a cola é diferenciada, é uma cola mais resistente. Então a maneira de trabalho com a cola, com a pistola, tudo tem um jeito, tem uma técnica correta que eu vou mostrar um pouco para vocês. Então aqui eu selecionei uma ventosa de acordo com o tamanho do amassado. Ela nunca pode ser maior do que o amassado, né? Então vamos colocar a cola aqui. Sempre importante você já usar a mão que você vai colocar a ventosa como apoio, para você não ter que trocar de uma mão para outra quando a cola está quente,
correndo risco assim de poder se queimar com a cola. Pode colocar uma quantidade generosa de cola nesse caso. Depois de apoiar, pressiona, mas não muito, porque se você pressionar demais, você afina demais a quantidade de cola entre a ventosa e a peça, e nesse caso pode piorar a condição da resistência da cola nesse sentido, né? Quanto mais você pressiona, mais ela espalha, né? Mais ela sai da ventosa, e aí o contato fica menor e consequentemente menos força depois para você conseguir puxar. Então esse é um cuidado que tem que ter também. Mais ou menos de 1 a 2 minutos, mas de acordo com a temperatura ambiente também, né? Pode fazer um teste com a unha aqui para saber se a cola está mole, né? Quanto mais rígida, mais ela secou, mais ela esfriou na peça e já tem resistência para puxar o amassado. O encaixe é bem importante, né? Tem a parte aberta aqui, ó, do sacador, que você sempre tem que deixar para baixo, para que consequentemente você deixando para cima, se caso escape, não ocorra um dano na pintura do veículo. Então encaixa, vira ele para baixo, já mantém ele pressionado com a necessidade de puxar, né, o amassado já, e assim fica mais difícil de soltar. E aí você vai aumentando aqui a área onde você precisa bater. A força é muito relativa, né? Com o tempo você vai aprendendo a regular isso, até porque você não tem visão do amassado em si. Então só quando você tira a ventosa você vai descobrir o quanto que já voltou. Então força demais atrapalha e de menos não resolve. O que você pode fazer também seria um teste. Tira a ventosa, olha como ficou, puxa, ainda está um pouco baixo, coloca novamente, puxa mais um pouco, até mais seguro no começo. Nesse caso eu fui até o fim, sabendo que esse amassado mais esticado exige um pouco mais de força realmente. Olha o quanto ele já diminuiu. Pessoal, então nitidamente foi melhorado o amassado, porém ainda tem um pouco, e aí consequentemente quando ele diminui, você diminui o tamanho da ventosa também, para se adequar ao amassado, como já foi dito. Então vamos mais uma vez aqui fazer a aplicação da cola. Você vê, a ventosa menor já não tem tanta base para a cola, né? Então, claro, o contato é mais simples, menor e tem menos poder. Então tem que ser mais cuidadoso aí para não apertar, não pressionar demais e assim perder a efetividade da ventosa. Então deixando secar ali para ganhar resistência, mais ou menos de 1 a 2 minutos, ó. Vou até mostrar para vocês, ó. Ó como tá mole ainda a cola. Então esse é um teste simples, né? Coloca a unha, vê o quanto que a cola já enrijeceu. Ela na verdade esfria e aí vai ganhando resistência. Então, após o período de secagem, ganhando a resistência necessária, faz o encaixe novamente do sacador. E lembrando sempre da saída dele para baixo, né? Encaixou, vira a saída para cima, nunca para baixo, porque ela tem o risco de soltando, riscar a peça nessa posição. Então mantém pressionado, né? É uma certa pressão, né? Lembra que você está removendo o amassado, tem que colocar um pouco de força. E aí vamos batendo para agora a gente já solucionou um pouco mais a condição. Olha lá, pessoal, agora ficando bem pouca coisa, a gente faz só um acabamento com o pino e o martelo. Só baixando um pouco do ponto que ficou positivo agora com a ventosa. Para finalizar, você pode fazer uma limpeza local, até mesmo um polimento, com resultado satisfatório.
Mais uma questão muito importante: toda ferramenta tem o seu correto uso, né? E os devidos cuidados nós temos que ter, tanto em respeito à profissão, a todo o trabalho, né? Quanto ao seu cliente final. O cara chega com um problema para você, você tem a opção de tomar para si o problema, não, deixa que eu resolvo. Só que, consequentemente, pode te trazer consequências financeiras indesejáveis. No caso de uma repintura, né, você colocar cola quente ali, puxar e arrancar a tinta. Então, várias situações no dia a dia têm que ser bem avaliadas antes de você simplesmente comprar uma pistola de cola e o uso da ventosa. Ah, eu aprendi num vídeo, vou fazer isso daqui. E pode ser que não dê certo, né? Não é algo com segurança, né? Tem muito mais informação, tome cuidado com isso também. Eu lembro uma vez um cliente chegou para mim com uma situação dessas, né? Ele tinha na verdade atropelado um cachorro, faz tempo já isso, era um Fiat Brava verde musgo e o capô dele era repintado. Então na época, avaliando todo esse cenário, puxa, repintado, amassado grande, né? Vou ter que ter muito mais cuidado para conseguir remover esse amassado e sabendo que talvez não teria um excelente resultado, mas naquela situação ele insistiu, poxa, vamos tentar com a técnica de martelinho, porque eu já passei no funileiro, ele me disse que teria que trocar o capô, eu também não quero restaurar enchendo de massa, então nessa condição eu o alertei no sentido de, poxa, corre-se o risco de quando usar a ventosa aqui, né, colar a peça, puxar e arrancar a tinta. Então nesse caso eu deixei ele para assumir o risco que já era dele, o problema é dele. Você como restaurador, né, um retrabalho de martelinho, até um processo de polimento, né, você está restaurando, você está retornando a condição do verniz ou dando proteção de verniz, removendo risco, marca, mancha, nem tudo que você faz no dia a dia é possível chegar a um resultado satisfatório. Um cocô de passarinho ali já deteriorou o verniz, você não consegue resolver de maneira que chegue a 100%, e muitas vezes nem menos do que isso, né? Ou mais do que isso. Então nesse caso do Brava, eu comentei com ele, olha, você corre o risco de ter que pintar o capô, se tentar fazer com martelinho e acontecer de não dar certo, de arrancar a tinta, né? E a gente não quer que aconteça mesmo quando você alerta o cliente. Mesmo quando você trabalha a expectativa do cliente, você não quer que isso venha acontecer, porque não é agradável, né? Mas nesse caso aconteceu e ficou horrível, né? Eu coloquei a ventosa ali, na hora de puxar, mesmo sendo uma ventosa grande, é importante pensar nisso. Quanto maior a ventosa, mais a área de contato dela, então é mais difícil dela conseguir remover a tinta, né? Uma ventosa pequena, mais concentrada, uma repintura é muito mais arriscado, ela tira porque concentra ali uma região pequena, quente, e aí a força do impacto da batida, você remove a tinta com facilidade. Nesse caso, uma ventosa grande é mais difícil. Pensando assim, eu já coloquei uma grandona, puxei, mas não adiantou, a tinta não tinha resistência, e na primeira puxada já arrancou a tinta, ficou um olho assim no meio do capô, e a segunda ventosa já gerou os dois olhos ali. A visão ficou horrível, um capô verde musgo com duas partes sem tinta branca ali arredondada. Então, porém, como eu tinha trabalhado a expectativa do cliente, ele quando chegou na loja, eu falei, olha, consegui voltar ao amassado, mas realmente arrancou a tinta, vai precisar fazer a pintura. O que eu indico muito para o pessoal que já trabalha no ramo de martelinho e estética, tenham parceiros. Tem alguém que você possa acessar numa hora dessa, já faça um trabalho de pintura, que você confie na qualidade do material, no processo de pintura, e aí facilita muito a vida, tanto para você já indicar um serviço, quanto para você terceirizar esse serviço dentro da sua estética, mas isso se trata de outro assunto, que eu não vou abordar agora. Mas é algo que eu queria trazer para vocês então, esse cuidado, Respeite a ferramenta, tome cuidado, nem tudo que você vê na internet, é real, é possível, Muitas vezes a gente vê um vídeo ali, o cara esquentou a água ali, jogou a água fervendo no para-choque e aí ele bateu e voltou, ou só a água consequente já trouxe o amassado para fora. Não faça isso, não é indicado, não é a melhor maneira, existem maneiras muito mais seguras para fazer isso e de qualquer maneira não traz consequências boas para nada, nem para pintura, nem para o para-choque, não vá nessa linha, tome cuidado.
Anos trabalhando no ramo, eu tenho visto que algumas situações fazem com que você, detailer, né, que trabalha no dia a dia focado, procurando detalhes, né, tenham vantagem para aprender o serviço de martelinho e para colocar em prática, tendo ótimos resultados, né, sem exigir tanto assim quanto parece. Por quê? Primeira coisa, a gente tem que ter paciência, né, persistência, perseverança, porém o mais importante é uma visão apurada. E isso o detailer já tem, né? Eu também trabalho com detalhamento automotivo, então no dia a dia exige demais que a gente foque naquele amassado, naquele risco, naqueles detalhes que você já se prepara para trabalhar no processo de martelinho, né? Você só consegue reparar, só consegue corrigir no martelinho aquilo que você enxerga. Então, tendo uma visão apurada, já é 50% ou mais, né, de vantagem para você conseguir desenvolver esse trabalho. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos vocês que estiveram até agora aqui comigo, né, e em primeira mão dizer a todos que estamos lançando exclusivamente o curso de martelinho para detailers da WA junto à Universidade do Carro, né, em primeira mão no Brasil. Então, a todos que estiveram participando, você pode retirar o voucher, na verdade um certificado digital pela Detailerland. Né, quem tiver dúvidas, entre em contato com a equipe da Detailerland e assim ter 15% de desconto no curso. Né? Aproveite essa oportunidade e muito obrigado a todos.